Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre conceitos e classificações dos jogos e brincadeiras. Eu sou a professora Gisele Souza, da disciplina de Educação Física. Vamos lá? Qual é o objetivo da nossa aula? Identificar o conceito e classificação dos jogos e brincadeiras. O que sabemos? Bolinha de gude. Então vamos lá fazer um desafio para vocês ali, ó. Bolinha de gude é uma atividade muito praticada na infância, trazendo momentos de recreação, divertimento e disputa com nossos amigos. Então aqui ó, tem uma fotinha do pessoal fazendo bolinha de gude. Para você, bolinha de gude é um jogo ou uma brincadeira? Olha o desafio, o que vocês acham? Que é um jogo ou uma brincadeira? Sabia que existe diferença entre jogo e brincadeira? Sabia que existe? Sabe qual a diferença? Sabe qual a diferença entre jogos e brincadeiras? E como podemos classificar esses jogos e essas brincadeiras? Então, vamos saber tudo isso aqui hoje, né? E eu gostaria que vocês respondessem o nosso desafio. Então, para que possamos entender, mais uma dica para vocês. Se a bolinha de gude é um jogo, uma brincadeira, precisamos observar o que é jogo e o que é brincadeira. Precisamos definir o que é jogo e o que é brincadeira. Então, o jogo pressupõe a existência de uma competição. Então, precisa competir, o jogo precisa competir. De um vencedor, precisa ter alguém que ganhe no jogo. No jogo existem algumas regras previamente estabelecidas, que todos devem seguir. Todos que participam devem seguir. E brincar? E o brincar? No brincar não existem regras. Ou essas são criadas pelos brincantes de forma livre. Não existe um vencedor nem uma competição. O foco do brincar não está, portanto, na competição e nem o vencer. O foco do brincar está na cooperação e, sobretudo, na diversão. E aí, a gente já consegue responder se bolinha de gude é um jogo ou uma brincadeira? Vamos saber isso agora. Se você respondeu que a bolinha de gude é uma brincadeira, você acertou. A bolinha de gude é uma brincadeira. Por quê? Porque, mesmo havendo uma disputa entre os jogadores, né? Porque tem uma disputa ali na bolinha de gude. O objetivo da prática está na diversão. Então, a gente joga bolinha de gude para se divertir, não para ganhar ou perder. Não é uma competição, né? E nesse caso, a competição não é o foco principal, né? O foco principal está na diversão. Então, a bolinha de gude é uma brincadeira. Então, atividade número 1, tá? No quadro de Ivan Cruz, quantas brincadeiras você consegue identificar? Então, Ivan Cruz é um pintor brasileiro que ele pinta várias brincadeiras, ele pinta o cotidiano de brincadeiras, né? Então, aqui ele pintou esse quadro aqui, né? Que tá com várias brincadeiras. Então, a pergunta é, qual delas você já brincou? Qual dessas brincadeiras aqui você já brincou? Quais eram as regras? Quais eram as regras dessa brincadeira que você já brincou aqui, tá? Escreva em seu caderno, depois compare com um colega se ele encontrou as mesmas brincadeiras que você. Então eu vou dar um tempinho para vocês dar uma analisada no quadro de Ivan Cruz. Tá? O Ivan Cruz fez ali, pintou, né, o brasileiro. Vou dar um tempinho de dar uma analisada. Vou pedir para que vocês escolham uma brincadeira daqui, coloquem as regras e depois vocês compartilham com os colegas se foi a mesma brincadeira, se achou tantas brincadeiras, o que você achou dessas brincadeiras, se você já brincou. Então eu vou dar um tempinho para vocês responderem essas questões.
Olá, estudantes! Retornamos. E aí, quantas brincadeiras vocês acharam no quadro de Ivan Cruz? Então aqui, ó, eu vejo várias brincadeiras, vou citar umas para vocês aqui, ó. Então, nós temos aqui a amarelinha, olha lá, ó, a amarelinha, né? Brincadeira de roda. O que mais vocês veem aqui, ó? Catavento. Aqui, subir em árvore, né? Perna de pau. Nossa, quantas brincadeiras tem aqui, né? Ó, bolinha de sabão. Lá no fundo, pipa. Então, temos várias brincadeiras. Mas a brincadeira que eu escolhi para vocês aqui, para conversar sobre as regras, é a brincadeira aqui, ó, da amarelinha. Como é que funciona a amarelinha? A amarelinha é um desenho que você faz até o 10 e depois desenha o céu. Você tem que jogar uma pedrinha no primeiro você vai jogar o número 1. Você joga o número 1, você não pode saltar o número 1, né? Saltar no número 1. Então você vai pular para o próximo número. 2, 3, aqui, ó. 4, 5. Depois, na volta, chega até o céu, retorna na volta, pega a pedrinha sem pisar no número escolhido, né? Que é o número 1. Depois você jogar o número 2. Joga o número 2, vai, né? Pode pisar no 1, no 3, né? E vai até o céu, volta, pega a pedrinha e assim vai jogando na sequência. Então, é uma brincadeira bem tradicional, né? Amarelinha. Várias pessoas já brincaram de amarelinha. Tem vários lugares, né? Nas escolas, principalmente, a gente tem várias escolas que você chega lá e tem amarelinha. Nas praças tem amarelinha pintada, né? Então, a brincadeira que eu escolhi para falar as regras com vocês foram amarelinha. E vocês? Quais brincadeiras que você gostou aqui e gostaria de citar as regras, né? Então, vamos continuando a falar sobre as brincadeiras aqui. Então, o Ivan Cruz mostrou várias e várias brincadeiras. A gente vai continuar falando aqui um pouco sobre elas, né? Então, a classificação dos jogos. Como é que a gente classifica esses jogos? Né? Então, os jogos eles são classificados em jogos de tabuleiro, os jogos eletrônicos, os jogos dramáticos e os jogos cooperativos. Então, nós vamos ver cada um deles e suas especificidades. Então, vamos lá. O jogo de tabuleiro. Então, o jogo de tabuleiro utiliza superfícies planas e pré-marcadas, como o xadrez, olha aqui, né? Com desenhos ou marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Xadrez, dama, dominó. Então, cada joguinho desse, né, tem as suas regras, as suas marcações, né? Xadrez e dama são muito parecidos, né? O tabuleiro, né? Já dominó não, dominó já tem a sua especificidade própria. Temos os jogos eletrônicos, né? Os jogos eletrônicos já dependem de um computador, de um celular, de um tablet ou até mesmo de um console, né? Então, vamos definir jogos eletrônicos. É um jogo no qual o jogador interage através de periféricos conectados ao aparelho, como controles, teclado, com imagens enviadas a uma televisão ou a um monitor, ou seja, aquele que usa tecnologia de computador. Então, aqui eu estou mostrando aqui os vários tipos, né, de controles que tem para fazer esses jogos eletrônicos. Então, atividade número 2. Vamos refletir aqui agora, é o momento de refletir. Leia a charge abaixo e reflita. Quais os pontos positivos e negativos que os jogos eletrônicos contribuem em sua vida, para você. Se você joga, primeiro se você joga os jogos eletrônicos, né? E o que eles contribuem? Então, a mãe está aqui diz para o filho assim, você está fazendo um lindo dia, por que você não vai brincar lá fora? Ele jogando videogame ali, né? Aí o filho pega, sai e vai brincar lá fora com o controle do videogame. E aí, qual é a reflexão que a gente faz dessa tirinha, dessa charge aqui, né? Será que nós estamos nos comportando assim, ficando muito tempo nos eletrônicos? Ou não? A gente consegue dividir isso. Eu vou dar um tempinho para vocês refletirem sobre a charge e nós já retornamos.
Então, retornamos. E aí, sobre a charge aqui. Quais os pontos positivos e negativos que os jogos eletrônicos contribuem em sua vida? Então, a charge nos faz refletir, né? A mãe chega para o filho, vê que ele está muito tempo trancado no quarto, jogando, e pede para que ele vá brincar lá fora. Ele simplesmente pega o controle e coloca lá fora e continua jogando, né? Então, quais são os pontos positivos? Então, muitas pessoas, né, assim, reclamam que os pontos positivos são muito tempo na tela, isso pode prejudicar, né, os olhos, a visão, né? Ali aquela tela azul, né? Muito tempo sentado na mesma posição, olha ali, ó. O nosso colega aqui, ó, fica tempo sentado na mesma posição, né? Os jogos, muitas vezes as pessoas saem, ficam mais agitados, né? Porque jogaram o jogo, né? Aquele mesmo jogo por muito tempo, né? A falta de brincar lá fora, né? Então, isso são pontos negativos. E os pontos positivos, né? O que tem de positivo nos jogos eletrônicos? Então, tem que ele trabalha ali a parte de agilidade, né? Tem uma agilidade ali nos dedos que você tem. Muitas vezes raciocínio lógico, porque tem alguns jogos que são interativos, que você tem que resolver algumas questões para que você consiga continuar fazendo, né? Alguns jogos têm os jogos educativos também, né? Que ajudam você a resolver problemas práticos da vida, né? Com problemas de língua portuguesa, de matemática, né? Tem alguns consoles que tem alguns jogos assim que são ainda que vocês conseguem se movimentar, né? Então você pode interagir com a tela se movimentando. Então isso é positivo, que daí trabalha o movimento, mas a maioria dos consoles já não traz a prática do movimento. Então, a charge aqui é muito interessante, né, para vocês refletirem. Acho que tem que refletir mesmo, que a gente fica muito tempo. E assim, quanto tempo você passa, né, na frente das telinhas aí, jogando, né? Bastante, a maioria do tempo, né? Então, faz essa reflexão aí. Nós chegamos para os jogos cooperativos. Os jogos cooperativos são práticas que geram um ambiente de coletividade e ajudam entre os participantes. Seus objetivos focam na resolução de tarefas e desafios com a participação de todos. Então, o exemplo aqui é o nó humano, ó, eles estão fazendo aqui o nó humano, o cabo de guerra e o telefone sem fio. Então, o que acontece com os jogos cooperativos, né? É o ato de ajudar. Então, para que você tenha um êxito na prática cooperativa, você precisa ajudar o próximo, né? Ajudar ele. Então, aqui, por exemplo, o nó humano, ele não depende só de você, depende que todos consigam resolver esse nó, né? O cabo de guerra não depende só você fazer a força, assim, toda uma equipe fazer a força. Então, e muitas vezes os jogos cooperativos, eles não têm perdedor e nem ganhador, né? Tem alguns jogos que ele é cooperativo e você joga num time, de repente está jogando no outro. Então, os jogos cooperativos têm isso também, de não ter perdedor nem vencedor. Então, na verdade, muitas vezes ele é cooperar entre os participantes. E aí vamos os jogos dramáticos, que também é uma outra classificação dos jogos. O jogo dramático é caracterizado pelo discurso espontâneo e criativo e pela possibilidade de vivenciar com o grupo atividades de improvisação, enriquecidas pela interpretação livre. Exemplo, improvisações, mímica, jogos teatrais. Então, tem alguns jogos aqui que são jogos de mímica, né, que é de imitar e tal. Então, são chamados de jogos dramáticos. Aqui, ó, por exemplo, ali, ó, nesse videozinho pequenininho ali, né, eles estão tentando adivinhar o que o mímico está fazendo. Então, isso aqui é jogos dramáticos. E daí nós temos a classificação das brincadeiras, né? As brincadeiras têm dois tipos de classificação, que são as brincadeiras populares, que a gente viu lá no quadro de Van Cruz, né, que são amarelinha, peão, que tinha lá, ó, amarelinha, o elástico, 5 Marias, mãe pega, stop, bolinha de gude, corrida do saco, né? As cantigas de roda, que são jogos de roda, gato e rato, a doleta, tirei o pau do gato, né? Ciranda, cirandinha, escravo de joia e lenço atrás. Então, o que nós estudamos hoje? Estudamos a definição de jogo, o que é brincadeira, a definição de brincadeira, a classificação, como nós classificamos os jogos e como se classificam as brincadeiras. E nesse vídeo nós falamos sobre jogos e brincadeiras. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.